Eu também estou pretencioso, querendo ser Jesus, né? Estou aqui, Jesus aparecendo para Tomé. E Tomé olhando assim, mas será que o Senhor mesmo? O Senhor está morto. Será? E Jesus falou assim, vem Tomé, toca aqui, seu sem vergonha. Você vê que sou eu. Não tem sem vergonha disso. Mas eu imaginei na minha cabeça isso. E aí Tomé levantou do lugar dele, foi até Jesus e tocou. Ele desconfiado, tocou. Mas eu assim, bem-aventurados são aqueles que se tocar também. Mostrou para ele que aquilo era desnecessário. Em The Chosen, Tomé está deitado no colo de Jesus. Olha a diferença. E Tomé deitado no colo dele, Jesus sentado, todo mundo amontoado em Jesus. Uma das coisas que eu amo no movimento espírita são os encontros de jovens. Como o povo sabe que eu gosto de jovens, eu gosto de mim, que eu gosto deles, então uma coisa puxa a outra. Eles me convidam sempre para congressos de jovens. Mas uma coisa que eu gosto de jovens é que eles amontoam. Sabe, o jovem, ele é disciplinado, ele amontoa na gente, vai ter monte em cima assim, e você tem que dar conta. Não tem nada de errado com isso, porque Jesus, as crianças foram em volta de Jesus e o pessoal sai lá de mim, Jesus em pai. Não, Pedro, deixa as crianças virem até mim. Quem dera você fosse uma dessas, porque se comportando como essa, você pode ter o reino dos céus. Então, eu gosto do jovem porque eles amontoam. E aí Jesus, aquele monte de apóstolos, todo mundo abraçava Jesus sem espaço. E Tomé deitado com a cabeça no colo de Jesus. E Tomé olha para cima e falou, será assim, é verdade? Não, Tomé, toca aqui para você ver, pertinho. Não é longe igual. Vem cá, Tomé, toca aqui para ver se é verdade. Né? Então o nosso imaginário precisa se modificar, a gente precisa se sentir perto. É uma lição de afeto. Então o Evangelho de João é um evangelho racional. Há quem diga que o Evangelho de João não é João. É o Evangelho de Maria. Muitos teóricos, afirmam que é um evangelho feminino. Mas como é uma sociedade machista, patriarcal, mesmo sendo a mãe de Jesus, o pessoal diz, será? Mulher? E se ela estava na TPM? Mas não sei não. Aí ele mandaram para João, a Proclamação Santíssima, e de João para assinar. Mas dizem que o Evangelho é dela. Por isso que ele é tão diferente dos outros. 3. Então essa volta é para mostrar que João está diferente. Enquanto que os outros reconcilia-te com o teu companheiro. Foi companheiro, não foi? Agora até esqueci. Reconcilia-te depressa com o teu companheiro, enquanto está a caminho. No Evangelho de João está assim, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho. Aí eu pensei assim, mas não faz sentido. Adversário e companheiro são duas coisas diferentes. Companheiro é um companheiro, é um amigo. Hoje é dia das mães. Se a minha mãe tivesse encarnada, eu não estaria aqui. Eu nunca faltei dia das mães. Mas quando ela estava no mundo espiritual, eu posso estar aqui ou estar em qualquer lugar que ela pode estar comigo. Não temos mais um limite geográfico. Mas a minha esposa está no Brasil. É o dia das mães, ela está cercada dos filhos, são 5. Minha esposa é minha companheira. Quando você fala em companheiro, você pensa numa pessoa íntima. Não é assim que a gente pensa? E quando a gente pensa numa pessoa íntima, a gente pensa numa pessoa que faz as nossas vontades.
uma pessoa que não tem opinião própria. O Paulo e o Mário não podem muito falar o time de futebol que eles torcem. Porque se não for o Flamengo, perdeu a amizade. Você não é assim. Então, o Paulo e o Mário tem que ser. O Mário nunca pode dizer que não é espírita, porque para ser meu amigo tem que ser espírita, tem que ser do Flamengo, tem que ser espírita. Então, será que o Mário é brasileiro, né, Paulo? Será que ele é palestino? É palestino. Aí não é mais meu amigo. Tem que ser brasileiro. Então eu começo a limitar a amizade, até chegar a um ponto que para ser meu amigo tem que ser um objeto, não tem que ter vontade de própria. Tem um post que circula na internet que diz assim: quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu amo os animais. Aí eu disse, o que tem a ver uma coisa com a outra? O amor aos animais tem a ver com o amor às pessoas. E qual o problema? Então a pessoa está dizendo o seguinte, que ela despreza a humanidade. E ela ama os animais. Primeiro que, quando a gente fala de amor, a proposta de Jesus e a proposta da filosofia, das filosofias, todas elas é amar o próximo como você ama você mesmo. Se ela despreza a humanidade, isso quer dizer que ela se despreza, porque ela é humana, a não ser que ela teve ali uma obsessão por zoantropia. Ela acha que ela é uma cadela, ou uma gatinha. Até gatinho ficou até charmoso, né? Ela acha que é uma gatinha. Porque não faz sentido. Por que ela vai desprezar a humanidade inteira? Então ela se inclui nessa humanidade. É uma baixa autoestima, é um autodesprezo. Logo, pode entrar, pode vir. Aqui o negócio aqui é o Marco que pode entrar, não paga nada e tudo mais. Então, há um autodesprezo. Há um desprezo. A informação já entra, já assiste a minha palestra. A conversa de Deus. Já a pessoa, que é para poder pessoa, aprender a perdoar também. Então, percebe um autodesprezo. Mas aí eu resolvi meditar um pouco mais. Por que a pessoa despreza a humanidade e ama os gatinhos e os cachorrinhos? Porque jamais um gatinho, um cachorrinho vai torcer pro time de futebol diferente do dela. Nenhum cachorrinho dela vai se atrever a não acreditar em Deus. Também tem isso. Se não acredita em Deus, não é meu amigo. Como é que é? Se não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Quer dizer, então, tem que gostar de samba. Não é isso? Então, os animaizinhos, como eles não expressam a sua indignidade com o comportamento da sua tutora, ela os ama. Porque o próprio cãozinho deve dizer, nossa, você já chega tão estressada, ninguém merece essa tutora. A gatinha deve dizer assim, ela me dá comida achando que ela é minha dona. Só que na linguagem dos gatos ela não consegue entender, então eles debocham dela sem ela saber. É como se ela pega um estrangeiro, está falando inglês. Eu fico muito preocupado quando eu vejo duas pessoas conversando em inglês. Será que estão falando mal de mim? Eu fico tentando ver se tem heroísmo no meio da conversa. Eu acho que eles não vão colocar. Né? Então, por exemplo, o Paulo está conversando com a Silvana. Silvana, esse nosso ódio está difícil, hein? Chega o final do mês, não chega o dia dele ir embora. E ele fala em inglês, né? Então, não sei. O Aloysio está dizendo, opa, falando de mim. Então, na linguagem dos gatos, ou dos cachorros, do cachorrês, ela não vai saber o que estão falando. Ou seja, nós somos tão arrogantes,
que nós só nos envolvemos com pessoas que são iguais a nós. Como se nós olhássemos no espelho. Nós somos nascidos. Então a gente precisa amplificar o nosso. Uma das coisas que eu mais acredito no mar é meu filho falou, pai, eu estou com tanto ódio desse povo de Israel. Se eu pudesse, eu botava tudo no tronco e metia o chicote. Eu falei, meu filho, não é assim, mas eu pensei com Deus, eu também estou com raiva deles. Não vou falar isso para eles. E eu comecei com o Mar mandou um vídeo de um morador de Israel, que eu estou tentando lembrar o nome aqui, de um judeu, isso, e um islâmico. Sócios. Você percebeu esse vídeo? Sócios, amigos, que desenvolvem tarefas de unificação disso. Aí, caramba, o mar deu nossa, naquela época, eram mais de 30 mil mortos. Seguinte, não são soldados, são velhos, são crianças, são mulheres, são pessoas que não querem nada. E mais, eu não odeio povo. São meus irmãos. Essa é a proposta, entendeu? Se a gente não conseguir encarar o outro diferente, o irmão, a gente não consegue ir próximo. Vocês imaginam no Brasil um lulista e um bolsonarista? O lulista odeia o bolsonarista. É absurdo, o cara fica com o celular querendo receber mensagem de ET, o cara reza com o pneu e não sei o quê. Aí o outro fala, não, ele é vermelho, não, melancia, verde por fora, umas coisas que afastam. Eu não preciso concordar com a atitude do outro, mas também não preciso bloquear. Posso acolher, respeitando o jeito do outro pensar. Eu não preciso ser cúmplice de uma atitude violenta, isso jamais. Mas eu posso acolher aquele que está violento. Ele está, ele não é. A essência dele é boa. Então eu preciso pensar que eu posso ser amigo de um ateu. Nós tínhamos o maior doador da nossa casa, nós não conhecíamos. Ele não se revelava. Então ele doava uma quantia, nós pagávamos aluguel, só para vocês terem ideia, cobria metade do aluguel. Houve um problema que a gente mudou de conta de banco, encerramos a conta no banco, estava cobrando uma taxa muito alta, agora com esses bancos digitais, está uma guerra de tarifas. E eu sempre escolho que é mais barato para o espiritismo, né? O dinheiro não é Deus, ele vai com a condição dos associados. E eu esqueci dele, nessa confusão toda, eu esqueci dele. Daí ele me telefonou, aí eu descobri, né? Ele era anônimo. Eu sempre falava com o tesoureiro, não põe meu nome. Parecia lá, doação anônima, todo mês. É aquela doação gorda, né? E aí, ele me telefonou, falou, Luiz, eu tentei depositar o dinheiro na conta da SGE, da Sociedade de Estudos Espíritas, e foi devolvido, não aceita. Ele tem que fazer o que você pode me dar o número? Eu disse, claro, meu irmão. Qual é o seu nome? Para eu salvar no meu WhatsApp. Eles não importa. Eu disse, eu faço questão. Desculpa, eu não faço questão. Não é por nada, não. Fica tranquilo, eu brinquei com ele. Eu não vou mandar cobrança para você, não. É só para eu saber com quem eu estou falando, que para mim é importante. Aí ele deixou fulano e tal.
Aí eu já desconfiei. Até porque a doação não tinha entrado ainda, né? Doação boa teve falta. E aí eu disse assim, o meu amigo, se você quiser participar das tarefas dessa casa, dia tal, feliz dia tal, tem aqui dia tal, tem aqui. Ele falou assim, eu sou ateu. Eu não participo de nada que é religioso. Eu não gosto de religião. Eu gosto do que vocês fazem. Eu gosto do que vocês falam. Mas quando eu lembro que vocês são religiosos, aí eu me afasto. Mas como eu gosto do que vocês fazem, eu quero ajudar. Olha que legal. É ateu, é arreligioso, é antirreligioso. Eu, inclusive, digo que não é religião. Eu acho interessante dizer isso, que a gente ganha com isso. Porque se eu disser que eu sou da religião espírita, eu crio uma barreira com o católico. Imagina com o protestante. Eu tenho uma amiga protestante que ela diz assim, amigo, pela lógica espírita, o inferno não existe, correto? Correto. Satanás também não. A minha avó disse que Satanás não existe. Ela disse, então, pela sua lógica, eu vou para o céu ou para alguma coisa boa. Falei, você é gente boa, né? Você tem alguns probleminhas, mas lá no fundo você é gente boa. Brincando com ela, né? Ela disse, pois é, porque pela minha lógica, você é um bom sujeito, é um homem com a moral irritada, mas você vai para o inferno. Não tem jeito. Se não tem jeito mesmo, nem se eu negociar. Não, Luiz, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque você é espírita. E todos os espíritas, sem exceção, nem Chico Xavier, nem Chico Xavier, todos vão para o inferno. E eu fico muito triste de saber que o meu amigo, que faz tanto pela humanidade, vai para o inferno. Olha que legal, gente, a compaixão dela, sem abrir mão de paradigma religioso, mas a compaixão comigo. E aí ela falou, então eu tenho uma ideia para te salvar. Isso é que é amiga. Isso é que é amiga. Ela disse o seguinte, você se converte para a igreja evangélica, você aceita Jesus. É tão fácil, meu amigo. É só você aceitar Jesus como seu Salvador. Falei, então já está resolvido, eu já aceitei. Ela falou, não, você tem que aceitar na igreja. Eu digo, mas já está complicando, deixa eu só aceitar o Senhor. Não, você tem que aceitar de maneira séria. Não é aceitar só de boca. E aí você aceita. Se eu estiver errado, então você desencarnar, como você fala, você vai para o plano superior. Veja, beleza. Se eu estiver certa, você vai para o céu e não para o inferno. Então é muito melhor você ser evangélico do que ser espírita. Você, meu amigo, por favor, venha para o nosso lado, meu querida. Eu vou ficar com a opção de ir para o inferno. Sabe por quê? Eu tenho um amigo palestino. Mas palestino pode ser espírita, não é islâmico? Sim, é islâmico. Mas que bagunça é esse negócio? O cara é espírita, é islâmico, é palestino. Aí eu já não estou entendendo nada mais sobre o espiritismo. Você não falou que o espiritismo é cristão? É. Você não falou que o modelo é Jesus? É. E como é que o cara, sendo palestino, sendo islâmico, é espírita? Pois é, tem dessas coisas. Então esse meu amigo falou para mim assim, Luiz, eu tenho uma proposta para você. Eu digo, faça. E eu vou pensar. Vou dizer o seguinte, quando nós morrermos, eu e você, ao invés da gente ir para o céu, nós vamos para o inferno. Aí eu comecei a pensar, cadê isso, camarada, para o inferno? Não, para o inferno. Aí eu pensei, mas peraí, não existe inferno para o espírito. Mas o espírita, gente, o espírita é tão criativo, o espírita brasileiro, então é muito criativo. Ele criou o inferno espírita. Olha que hipótese. Allan Kardec lá no Céu e Inferno
deixa claro que não existe inferno. É uma criação teológica. O inferno é uma coisa sem nós. Como é que Deus, sendo bom, vai empurrar o sujeito para o fogo eterno? Que tipo de pai é esse? E Jesus nos apresenta ele como Pai, o Pai nosso, que estás no céu. Então, o inferno do espírita é o umbral, né? Alguns chamam de 2 graus, ou 3 graus, outros Carlos Grau, ou James Grau, né? É o inferno do espírita. E aí, eu falei, no caso, o Marco me convidando para ir para o umbral, ao invés de ir para o nosso lar. Porque o nosso lar é o céu espírita. Quer dizer, tudo isso é invenção nossa, gente. Não existe isso. Inclusive, o estranho é que o inferno está dentro, é que o céu está dentro do inferno. Porque o nosso lar está dentro do umbral. É lá uma colônia, está dentro do umbral. Você gosta de cria essas maluquices e depois fica sem sentido. Aí eu fui explicando isso para ela. Então, se existir um inferno que você está dizendo, eu já fiz um combinado com esse espiritismo é de jeito maduro. Enquanto nós, evangélicos, fugindo do inferno como o diabo da cruz, vocês estão querendo ir para o inferno. Aí eu expliquei para ela, sabe por quê? Porque o reino dos céus está dentro de nós. Mesmo que a gente vá para o inferno, nós vamos continuar no céu. O pai do Chico Xavier levou o Chico para uma iniciação sexual, que era magro, machista, violento. Os pais levavam os filhos no prostíbulo. Isso iria traumatizar aquele ser humano pelo resto da vida. Toda vez que ele fosse fazer sexo com a esposa, ele ia ter um trauma desse momento, o primeiro dele. E, ao final, quando o pai do Chico vai lá ver se o Chico realmente mandou ver, se ele agora é um homem, o Chico está de mãos dadas com as prostitutas fazendo prece. Percebe isso? Então eu consigo ir. O padre Júlio Lancelot consegue ir lá na Cracolândia e olhar nos olhos aqueles irmãos que fazem luto e dar comida para eles e ver dentro dos olhos deles Jesus. A gente pensa em Jesus no altar, Padre Júlio não. Ele vê Jesus naquelas pessoas desprezadas pela humanidade. A coisa que mais incomoda os moradores, classe média de São Paulo, é ter como vizinhos as pessoas que passam de ano. E eu sei bem como é isso. Está sendo transmitido pela internet, não vou dizer o nome do santo, só vou dizer o milagre. Na nossa cidade também temos pessoas em situação de rua. A nossa casa fica no centro da cidade. E temos amigos do centro da cidade que são moradores da nossa casa. E um amigo me disse, Aloysio, me diga o seguinte, o que é que custa para esse prefeito, ele odeia o prefeito por causa disso, para esse prefeito, eu não vou votar nele, não vou votar no candidato dele, porque o que custa ele pegar essas pessoas e levar para um outro lugar e assentar essas pessoas lá? Não quer se livrar. Aí eu me lembrei, sabe do quê? Dos leprosários na época que diz. Eles oraram. Pelo que lá, ele sendo espírita. Ele fazendo palestra espírita. Ele falando de Jesus, do Evangelho. Ele falou, porque eles enfeiam a cidade. Eles sujam a cidade. Uma ideia de sanitarismo extremamente equivocada. E o padre Júlio não. Eles limpam a cidade.
eles embelezam a cidade. Como diz o Paulo Freire, eles colocam boniteza na cidade. Paulo Freire usava esse termo, boniteza. Eles limpam a cidade. Porque o mau cheiro nos incomoda, porque somos nós que sujamos. Somos nós que desprezamos. Somos nós que somos egoístas, que não distribuímos com eles o que nós temos. E essa é a sujeira. Lembra que eu disse que todo incômodo com a sujeira externa denuncia uma sujeira interna? Então, toda vez que você olhar para um preto, para um morador de rua, para um palestino que foi dizendo que está mal cheiroso, lembre-se que o mau cheiro está dentro de você. É túmulo, que é caiado só no fogo, mas dentro está tudo, como disse Jesus. Então, quando a gente olha para o outro como adverso, não como inimigo, como diferente e não como inimigo, a gente consegue perdoar. Por isso que os textos não estão dicotômicos. Reconcilia-te depressa. Veja que não é reconcilia-te quando você puder. Amanhã. É depressa. Porque é urgente que sejamos felizes. Antes eu pensava, eu servi um livro chamado Terapêutica do Perdão. Também não veio por causa da Mara. Mas ficou lá no Japão, não tem uma, né? Terapêutica do Perdão, que ficou no Japão. Tá para chegar, a gente está com um projeto, né? 2 projetos, inclusive, viu, Bar? Um deles é as pessoas se inscreverem para ter o livro. Não precisa pagar, se for pagar, vai pagar a casa fica no meu Aloysio. E eu vou autografar o livro para ser personalizado no autógrafo, uma vez isso no livro dele. Eu mandei os livros por nome das pessoas e ele autografou um por um, com muito carinho. E mandou para entregar as pessoas. Então, com base nessa experiência com o Maia em São Paulo, vamos fazer essa lista. O pessoal pede um livro, que é o livro tema do nosso encontro, e o pessoal de Belmont tem uma pessoa que vai ao Brasil em junho, portanto, mês que vem, a outra vai em julho, e aí a pessoa que for, ela vai trazer esses livros. Se ela não tiver disponibilidade na bagagem, que vai fazer paçoca, moreninha do Brasil, chocolate garoto, feijão brasileiro, queijo de Minas, aí não cabe na mala. Então, a gente vai pagar uma mala extra só para trazer os livros, para a pessoa poder trazer. E aí, então, vamos trabalhar com essa lógica aí. E agora eu esqueci de falar do terapêutico do perdão. Então, quando a gente aceita a diferença, facilita-nos o perdão. Porque para a gente perdoar, para a gente se perdoar, da parte da tarde, eu vou trabalhar sobre auto-perdão, a gente precisa aceitar a diferença. Então eu pensava assim, quando Jesus fala assim, reconcilia-te depressa, enquanto está a caminho. Aí eu pensava assim, Jesus está falando para eu reconciliar antes que eu desencarne. Que é muito duro. Nós queremos dizer para a pessoa que a gente ama e ela desencarna antes. E a gente não diz. Por mais que a gente diga, não, a morte não existe, fica tranquilo, a outra pessoa com aquela questão.
ali, que às vezes vai consumir ela pela vida inteira. Numa dessas imersões sobre perdão, eu falei assim, perguntei, na plateia tem alguém que está com a dor de não ter dito, ou não ter pedido perdão a uma pessoa querida. Aí levantou da plateia um homem com mais ou menos entre 70 e 80 anos. Um mesarrão desse tamanho, mas com idade já, passando ali do Cabo da Boa Esperança, né, que é depois dos 60, e já por depois do Cabo da Boa Esperança. Você entender como é que é Cabo da Boa Esperança? É quando você consegue, olha mais no final do que no início. E ele então veio. E eu disse a ele, o que é que aconteceu? Que a pessoa tinha que se expor publicamente. Isso é de uma generosidade extraordinária. É você confiar no grupo. É você abrir suas vísceras para o grupo. E aí ele disse assim, não. Ele disse assim, eu tenho um amigo. Desde que era criança, a gente fazia arte juntos. Soltamos pipas juntos. Estudamos na mesma escola. Eu, às vezes, dormia na casa dele, às vezes, eu dormia na minha casa. Até que teve o jogo do Corinthians e do São Paulo. Eu descobri que ele era São Paulino e eu corintiano. Só que não conversávamos sobre isso. E ele chegou na minha casa, um homem desaforado, chegou na minha casa e falou: Corinthians é campeão! Corinthians é campeão! Eu achei aqui um desafio. Eu ali na depressão, porque São Paulo não ganhava título há muito tempo, e ele esperneou na minha dor. E paramos de conversar. Olha só, não é brincadeira, ele levou a sério mesmo. Paramos de conversar. Depois, 10 anos depois, ele mudou do Brasil, foi para o país. Chegou no país que foi, o homem foi para fora do país. Ele nunca mais nos amigos. Durante 30 anos. Quer dizer, uma coisa tão boa, né? Mas que coisa tão boa, negócio de futebol. Mas se você lembrar do porquê você não fala com alguém, você vai ver que é uma coisa boa também. Que é boa aos olhos do outro, mas para você é muito importante. E ele disse, um dia eu senti saudade dele. Ele disse, poxa, eu estou com saudade daquele meu amigo. Faz 30 anos que eu não falo com ele. E aí eu resolvi pesquisar. Pergunto para um, pergunto para outro, pergunto para outro. Aí eu soube que ele morava no exterior. Aí tentei pegar contato. Aí eu soube que ele estava no Brasil. Eles haviam contraído um câncer. E esse câncer estava em estado adiantado. E eu, então, tentei descobrir qual era o hospital que ele estava internado, onde ele morava. E me programei para ir até ele e dizer assim, eu te amo, eu senti a sua falta, me perdoe pela grosseria que eu cometi com você. Eu preparei todo o discurso. Quando eu cheguei na cidade, no endereço prometido, a pessoa que me atendeu disse, papai faleceu faz 2 semanas. Então,
Vamos fazer isso. Vamos pedir perdão aos irmãos. Não tudo. Dizer para eles quanto eu sou grato. Quanto que eu amo aquele danado. E eu disse assim, então vamos lá. Eu sou o seu amigo. Fale para mim o que você quer falar ao seu amigo. Bom, eu vou falar para o meu amigo. Não é assim. Eu sou o seu amigo. Olha para mim. Imagine a fisionomia do seu amigo e me fale o que você quer falar para ele. Gente, aquele homem grandão, de mais de 70 anos, se transformou numa criança. Ele olhou para mim e falou, você lembra quando a gente jogava boleta? Tempo que eu não ouvi essa expressão. Você lembra quando a gente soltava pipas juntos? Aquele dia que você ralou o joelho e eu corri para poder entrar com sua mãe no braço longo para participar, fazer tomates? Todo meu marido. Pela minha doce grande. Eu te amo tanto. E eu percebi a presença do amor dele. Foi uma imersão espiritual. E eu disse assim, eu também te amo. Me perdoa. Ele me abraçou. Às vezes eu chorou. Ele chorava de soluçar. Eu achei que ele fosse dar um próximo. E toda essa cena foi dividida com o grupo inteiro. E agora eu estou dividindo com vocês. Isso vai me marcar para sempre. Ele chorando. Então, com esse experimento, eu cheguei à conclusão que Jesus não falava, não se referia à regaça. Quando ele fala, reconcilia-te depressa, perdoe-se. Ele está dizendo assim, chega de estar cansado, chega de ser infeliz, chega de atravessar a rua para desviar da pessoa, chega de fingir que a pessoa não existe, chega de alimentar o ódio que corrói a sua alma e que essa corrosão atinge a sua fisiologia. Porque ter ódio é ter a boca amarga, ele atinge o nosso fígado. Ter ódio é ter gastrite nervosa. Aí você toma um suco de laranja, eu amo suco de laranja, Paulo sabe disso? Eu amo suco de laranja, você toma suco de laranja e ele desce queimando assim, parece que você tomou ácido. Ah, meu Deus, a minha gastrite. Isso é o ódio que faz isso. O ódio, ele provoca a neoplasia, ele provoca tumores malignos, o câncer. Então, isso não é brincadeira. Isso é comprovado pela ciência experimental, pelas ciências médicas. Então, é isso que Jesus fala. Depressa, para com isso. Sejam felizes. Então, reconcilia depressa. Porque essa história de que nós seremos felizes só após a morte foi uma invenção da igreja medieval. Quem diz isso sou eu. É o Frei Católico, o Frei Beto, que eu gosto muito. Há um erro aí de transportar o céu para depois da morte. E ele diz, Jesus nunca disse isso. E é mesmo. Então,
A proposta do reino dos céus, e olha o que Jesus diz: o reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. Ele fala, está depois da morte. Ele não fala isso. Está dentro de vós. Então, se eu me reconcilio, eu adquiro paz. Eu ando com sorriso. O outro tem todo o direito do mundo de me odiar. E eu compreender isso. E eu tenho o dever de amar. Porque se eu odiar, eu falei mal a mim mesmo. O William Shakespeare diz que odiar é você querer matar o outro, o seu adversário, tomando você o veneno. Que história é essa? Eu tomo veneno e o outro vai morrer? Não faz sentido. Então, quando eu me reconcilio, eu mergulho no caminho da paz. E aí, eu posso acompanhar o mar e viver. Que ninguém vai me casa. Aí eu me sinto bem. Agora o mar tem uma barreira para ele. Vamos lá conversar com o capeta, vamos conversar com ele, que aquele caldeirão está muito quente, dá para ele fazer uma sopinha menos quente. E está tudo bem. Porque, olha o que Jesus no dia diz: a minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz. Porque o mundo não pode dar. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não te turbe, não titubeie, não tenha dúvida o vosso coração, pois eu estarei convosco. Então ele fala: eu vos dou a paz de Deus. Aí a gente fala: cadê Deus? Eu sei, eu tenho que ir na igreja. Eu sei, eu tenho que ir no centro espírita. Mas lembra de Jesus, onde é que está Deus? Dentro de nós. Eu vos dou a paz de Deus. O dinheiro não pode dar. A fama não pode dar. Os likes das redes sociais não podem dar. Houve um tempo que eu ficava tão preocupado com as redes sociais. O Facebook só pode ter 5 mil amigos. E aí, aí o Facebook avisou, já atingiu 5 mil. Aí eu criei o Aloysio Silva Psicanalista. Aí 5 mil, porque a minha vida é toda misturada. Luiz, tem que separar o perfil profissional do perfil espírita, né? Tudo bagunçado, eu misturo amizade com trabalho, eu misturo espiritualidade com coisa material, eu faço uma bagunça. Sempre foi assim. Eu ia para a faculdade para dar aula e aí tem um horário para cumprir. Aí eu entrava às 7 e na hora do intervalo estava cheio de aluno em volta de mim, terminava os alunos atrás de mim, e aí o professor organiza, que a pessoa se incomoda, parece que projeta sombra nela. Um professor amigo me falou: entendo você é um mau exemplo para isso. Eu digo: qual mau exemplo disso? Quando eu termino a minha aula, eu pego a minha maleta, que tinha uma maleta 007 na época, a maleta fazia tremer, o tempo que sei lá o que ele uma bomba, né? E aí, eu pego a minha maleta 007 e que nenhum aluno se atreva a ir atrás de mim. Aí eu disse: deve ser muito triste a aula dele, deve ser horrível, porque não tem vida. Eu digo: pois é, eu sou igual a você. Eu pego a minha bolsinha comprada em R$1,99, levanto ela, que nenhum aluno se atreva a ficar. Vai tudo atrás de mim, igual chama de abelha. Então, e era assim, aí o moço que desliga a luz da faculdade, né? Eu sempre tive o compromisso de desligar a luz, desligar a cachorro. Eu dizia: meu compromisso, eu estou usando, mas ele estava lá para aqueles professores que não desligam. Esse professor Luiz, sabe qual é o meu maior terror, o meu maior pesadelo?
eu chego a sonhar com isso. É o senhor ficar preso na faculdade, eu trancar o senhor com seus alunos, que eu achava que o senhor já foi embora. Porque o senhor nunca saiu, como é que pode? Eu fico pensando, meu Deus, será que ele já saiu? Né? Então, eu tenho essa mania de misturar as coisas. E aí, o Facebook já deu 5.000 quilômetros. Aí eu criei Aloísio Silva Palestrante. Deu 5.000 quilômetros. Não deu conta. Aí eu falei, falei com a minha esposa, você se vira aí, quem você quiser, Aloísio Silva, o brasileiro, Aloísio Silva oficial, Aloísio Silva extra-oficial. Enfim, são mais de 30 mil no Facebook. Até eu descobrir se você quiser uma fanpage. Você pode colocar quantas se você quiser. Então, hoje eu me preocupava muito com as questões de dar conta das redes sociais. Mas isso não faz mais. E vai em vez. Rapaz, tem que vir. Rapaz, o mundo não dá mais. O dinheiro não pode dar. A fome não pode dar. As redes sociais não podem dar. A saúde não pode dar. Só Deus. E não é aquele Deus dos exércitos. Aquele Deus que deve ser temido. Não. É o Pai. O Pai nosso. Que está no céu. Esse é Deus. Então, quando ele encontra essa paz, calma aí, foi menor. Aí o nosso inferno também. Aí o capítulo vai dizer, mas você, Luísio, você podia ser valorizado. O Paulo podia comprar para você, por exemplo, nem chama carne-pé, como é que chama aquele negócio caro lá do Zico, do Brasil, né? Aquele biscoitinho de fígado, tá? Dos bichinhos, é feito de fígado. O fígado que é. Eles dão remédio, o fígado vira tipo um câncer. Olha a doideira, para poder agradar os ricos. Como é que é o nome, gente? Caviar. Então, caviar é para gente rica. Então, o capeta vai dizer para mim, Aloísio, o Paulo deveria dar para você caviar, rapaz. Mas não, ele me dá o pão com ovo e eu posso tanto ovo. Não, tem que ser caviar. Então, por mais que ele diga alguma coisa, eu vou dizer, não, meu amigo. Paulo é meu amigo. E você também é meu amigo. Porque você quer o melhor para mim. E eu também quero o melhor para você. E sabe de mais a mais, capeta? Eu te amo. E aí, daqui a pouco ele está indo para o céu junto comigo. Então não tem problema eu ir para o inferno, porque eu não vou perder o meu céu, que é eterno. Então, quando eu começo a compreender as pessoas como elas são, eu começo a desenvolver perdão. O meu adversário, ele só pensa diferente de mim, mas ele é meu irmão. Com filhos de Deus. Tem pessoas que o amam. Se existem pessoas que o amam, é porque ele é uma pessoa que tem amor no coração. Alguém me ama ele. A pessoa tem pessoa que fala, não, fulano, não. Eu duvido que alguém ama. Tem. Nem que seja a mãe dela. Né? Então, eu vou compreender. E olha como é que isso funciona no perdão. Quando eu raciocino, quer dizer que ele me expulsou da casa espírita, porque ele achava que eu estava desrespeitando os princípios que ele entende que são kardecianos. Então ele fez isso no meu amor. Então ele fez isso quando ele critica. Se ele entendesse que eu estou no lado dele, ele não ia me expulsar. E outra coisa, depois que ele me expulsou, eu acabei achando uma casa espírita onde eu me sinto muito mais à vontade, onde eu tenho muitos amigos. Então foi ele o responsável por isso. E bom, pronto. Aí o perdão se estabelece. Tem que ter compreensão. Perdão não é você esquecer, porque esquecer é problema de memória, é a amnésia que chama. Perdão
você compreender e de acolher. É fácil? Não. Às vezes não. O padre Fábio de Mello, ele diz que desculpar é humano, perdoar é divino. Ele disse: algumas situações na minha vida, eu tive que ajoelhar e pedir à mãe de Jesus para ter o perdão no meu coração. Porque se ela conseguiu perdoar aqueles que mataram o filho dela, então ela sabe que é perdão. Quando eu me reconcilio, eu evito a prisão. Porque quando eu estou odiando, eu estou algemado. Sabe aquele filme do FBI, que FBI, que eles falam em inglês, que o investigador tem a algema dele presa no braço do bandido? É a gente. Mas assim, todo mundo está pensando que é o investigador e que o outro é o bandido, né? Talvez seja o contrário. Então, estou algemado ao outro, estou preso ao outro. Eu estou preso ao outro. A reencarnação mostra isso. Quantas mães e filhas se odeiam, morando no mesmo teto, na mesma cela, até pagar, ou seja, até reconciliar. Aqui na Austrália, aqui no Brasil, como a violência é muito grande, as pessoas estão gradeando as suas janelas e portas. Então, às vezes, você olha a pessoa está dentro da grade, está presa. Eu sempre falo, quando a pessoa põe grade na casa, é porque ela tem medo do ladrão entrar ou dele sair. Talvez seja sair, né? Então está preso na mesma cela, até se libertar. E Jesus nos convida a nos libertarmos a cada momento, a cada instante. E o perdão, ele vai acontecer na medida que desejarmos. E é preciso também que nos perdoemos, que significa ter paciência conosco na relação com o perdão. Quando eu era criança, eu aprendi uma poesia que a gente declamava sempre nos centros espíritas, antes da palestra naquela época. Eu aprendi uma poesia que dizia assim, de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier: 70 vezes 7 mandou Jesus perdoar. Mas quem não perdoa no mundo não deve saber amar. Perdoa sinceramente a falta do teu irmão, porque tu também precisa de montanhas de perdão. Muita paz. Queria te fazer uma pergunta assim, provocativa, você sabe que eu te provoco. Né? Tá certo. Só deixa eu encerrar aqui com o telefone, prometi isso à disposição. Pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas. Obrigado aí, Luci, Marber, Denilson, o pessoal do Japão aí, quem é do Japão, enfim, alguém aí do Japão, obrigado. Não, tá bom, muito obrigado. Vai ficar gravado e você compartilha isso, pessoal. Tá bom? Eu te provocar. Sim. Agora, você está convidando a gente para o perdão, certo? Certo. Mas olha, menino, eu já perdoei o Paulo umas 30 vezes. Sim. E toda vez que eu ligo para o Paulo, eu falo, Paulo, por que tu me persegue? O Paulo não para de me perseguir, e ele me defama, e ele manda me bater todos os dias. E ele me faz maldade. Ele manda cortar seu cabelo. Manda cortar meu cabelo. Ele rouba meu amigo Aloysio. Ele é terrível assim. Eu já perdoei ele, mas ele continua me perseguindo. Como é que eu faço? Então, uma vez um amigo espiritual, tem um amigo espiritual muito querido, que além de dirigir a nossa casa, ele também me acompanha às vezes na palestra.
O espírito está tranquilo de claustrado, você pagar passado, tem jet lag, é isso? Tem jet lag, então, né, não tem que ter conexão. Eu vou te contar, não vou dizer que eu quero correr agora porque eu tenho muito a fazer aqui e eu também gosto de estar encarnado, mas para ele é muito mais fácil. Então, uma vez ele falou para mim assim: perdoar, você lembra do que fala? Perdoar é quando um amigo, e essa não é direta por mais, viu gente? É quando um amigo lhe pede dinheiro emprestado e não te paga. E aí ele esquece que ele não te pagou e pede dinheiro emprestado de novo. E você empresta de novo. E aí ele não te paga de novo. E aí ele te pede emprestado novamente. E ele repete isso dezenas de vezes. E você continua emprestando, mesmo sabendo que ele não vai te pagar. Isso é perdão. E aí continua o espírito. Porque se você disser para ele assim: eu não vou te emprestar, você não paga mesmo, toma logo. Você vai estar humilhando ele. Como você o empresta, ele tem a sensação de que ele não está esmolando. Ele tem a sensação de que é um empréstimo, mesmo não te pagando. Isso quer dizer que depois que você empresta, você esquece. Como você sabe que ele não vai te pagar mesmo, você não vai fazer conta com esse dinheiro. Diz o amigo José Grosso. Não vai fazer conta com esse dinheiro. Empresta e deixa para lá. Faz de conta que está na mão de Deus. E aí, ele vai voltar e pedir de novo. E você vai emprestar de novo. Então, perdão é isso. Porque, por isso que Jesus fala 70 vezes, 7 vezes. Porque imagina a esposa do mar. Estou aqui falando da esposa do Aloísio. Quantas vezes ela teve de perdoar? Em 33 anos de casamento. Se ela não perdoasse de verdade, ela dizia assim: não adianta mais, Aloísio. Eu perdoo você, você apronta de novo, cara. Mas não tem direito, ela vai ter que perdoar. Dizem que uma senhora procurou o Chico Xavier, porque tinha um marido muito difícil. E ela falou: Chico, eu vou largar ele, porque, pelo amor de Deus, você vai casar, porque você sabe o sofrimento que é para mim. E o Chico disse: perdoa, Chico. Eu perdoo, Chico. Mas não aguento mais. Não, perdoa 70 vezes 7, disse Jesus. Mas está bom, Chico. 2 anos depois ela aparece: não, Chico, eu agora vou matar meu marido. Não, minha irmã, perdoa 70 vezes 7, como disse Jesus. Ela disse: já perdoei. Contei 495 vezes. 70 vezes 7 dá 490. Eu perdoei 495. Estou com 5 de crédito ainda. Não, é 70 vezes 7 cada ofensa. Aí, oh meu Deus, voltou para o casamento. Então, não tem jeito, o Paulo vai dizer: mesmo que te persegue, e ele já converteu, agora ele já não é mais o Saulo, é o Saulo que perseguia. Saulo, quem me persegue? Agora ele é o Paulo. Ele só quer agora o título de Paulo, o título de pacificador, né? O título de uma companheira nossa do Brasil falou: Paulo, o filósofo, e Marca, o pacificador. Aí Paulo falou: gostei mais do pacificador. Vou tentar trocar com o Marca, passar o título de filósofo para ele e pegar o título de pacificador. Eu não abro mão. Ninguém tá, se é que é meu esse título. Alguém levantou a mão aqui. Aqui depois você aqui. Eu gostaria que você comentasse, primeiro, parabéns, a lição é muito boa. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o equilíbrio desse perdão com o autorrespeito. Exato. A gente precisa perdoar, mas precisa também se perdoar. A gente precisa perdoar, mas também precisa amar. O perdão talvez seja a maneira prática do amor.
Perdão é caridade. Não sou eu quem diz. São os espíritos na questão 886 de Livro dos Espíritos, 1886. Ele diz assim, pergunta de Kardec. Qual o significado da palavra caridade? Olha que pergunta bem elaborada. Pergunta bem elaborada gera conhecimento. Qual o significado da palavra caridade como entendia Jesus? Ele poderia perguntar assim, qual o significado da palavra caridade de acordo com o dicionário Aurélio Eduardo? Ele poderia perguntar isso. Qual o significado da palavra caridade de acordo com o Google? Mas não, ele perguntou como entendia Jesus. Por quê? Jesus é o modelo e guia da humanidade, que é a questão 625. Então, se Jesus é o modelo, a maneira como ele interpreta a caridade é a que eu posso me espelhar. É uma pergunta bem inteligente. E aí os Espíritos respondem. Benevolência. São todos. E eu acrescentaria hoje, todas. E na linguagem, a linguagem da universidade moderna, agora todos, eles usam esse termo também. Né? Então, benevolência para com todos, para com todas. Porque eu sempre acho que todos não contemplam a mulher. Eu acho injusto. Eu acho. Não é isso. O que você tem com isso? Você nem mulher é, cara. Tudo bem, eu acho. Deixa eu com as minhas neuroses. Então, benevolência para com todos, para com todas. E esse todo, a palavra todo, ela absorve tudo. Se eu falar todos, com exceção do mal, tudo bem, mas ele não diz exceção. Todos. Então, estou incluindo. Então, benevolência é comigo. Então, eu tenho que ter um olhar amoroso, benévolo. Mas talvez eu não tenha entendido bem a resposta. Aí, eles reforçam. Benevolência para com todos, todas, vírgula. Indulgência, essa parte aí é dos egoístas, dos narcisistas. Para com os erros alheios. Porque tem gente que acha que tem que ser benevolente com ele, mas rigoroso com o outro. Na prática é claro que é todos indulgente para com os erros alheios, ser indulgente. Aí eu fui pensando assim, como é que eu vou entender indulgência na prática? A palavra indulgência é uma expressão que era muito usada na Idade Média. Hoje a gente não usa muito. Aí eu fiquei tentando buscar uma analogia, para eu entender. A indulgência é o seguinte: o rapaz é um infrator ao ele. Vamos dar um exemplo: é um traficante. A polícia prende. Preso o traficante mais perigoso do tal lugar, do morro, que só pega do morro. Aquele cão não é traficante. Ele é acusado. O traficante mesmo é quem mora no morro. O preto, o cara que mora no morro. Então, preso, traficante perigoso e tal. Aí aparece a mãe. Não, ele é um bom menino. Ele é um bom filho. Ele sempre me ajudou quando era criança. Então a mãe tem um olhar benevolente, indulgente com o filho. E isso é uma coisa tão profunda que eu tenho um paciente que é promotor de justiça. Por que está vendo isso? Na sessão. Rapaz, é um negócio chato. Tem umas mulheres que ficam querendo falar comigo. Quer uma audiência comigo. E essas mulheres são mães de infratores, são mães de criminosos. Eu nem recebo. Porque o que eu vou dizer para elas? Ela quer que eu solte o bandido. Ele vai fazer mal à sociedade, então eu não vou soltar. Eu sou promotor de justiça, meu papel é defender a sociedade, então não adianta. Então eu não vou soltar. Aí eu falei para eles: sabe o que eu aprendi no livro de São? Jabuti.
E quando alguém quer falar, a pessoa quer nos dar um presente. Escutar é uma oportunidade rara de receber tesouros. A essência que mudou de assunto. Na sessão seguinte, ele disse assim: depois daquela nossa conversa na sessão passada, eu resolvi abrir um espaço para receber essas mães. Então, toda quinta-feira, das 13 às 17, durante 4 horas, eu recebo mãe. E eu descobri, gente, que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso soltar os filhos delas. Eu só tenho que escutar. Tem umas que vão pela segunda vez. E aí me traz bolo, confeitado, rosca, galinha assada. Rapaz, eu já ganhei de tudo. Pano de prato. Com o meu nome. Para doutor, aí no plano de prato é assim: doutor fulano de tal. É o meu nome. Ela sabe até o meu nome, ela diz. E elas falam. E eu escuto. Eu não falo nada. Só escuto. Coitadas. Elas vão embora achando que o que elas falaram vai interferir na minha decisão com os filhos dela. E não vai interferir. Aí eu pensei com você, que pensa. Então, a mãe é essa figura. É indulgente. Então, benevolência para com todos, você e o outro. Mas se eles não entenderam, acha que é só a gente, indulgência para com seres alheios, mas que isso só desenhar. E perdão das ofensas. Então, perdão é caridade. Pronto. Perdão envolve ação. É ação. Não dá para eu falar assim: eu vou relaxar e o perdão é um dom de Deus que vai entrar no meu coração. Não. Eu preciso pensar. Eu preciso voltar lá. E talvez isso seja doloroso. Imagine um sócio que me roubou. Eu tenho que voltar lá e de nascer em que eu descubro que ele me roubou, que ele me tirou tudo. E a partir dali eu vou compreender para construir o perdão. Imagine uma situação de infidelidade. Eu tenho uma marca de brinco aqui, que eu acabei, era muito difícil colocar, sempre era a minha filha que tinha que colocar, quando eu tinha que tirar. Aí eu fui fazer uma ressonância magnética, eu tive que tirar o brinco. E depois eu não tinha como. E para minha filha, minha esposa, eu não se recusava a colocar, era muito difícil colocar. E aí até fechou o buraquinho. Então eu tenho um brinco feito de ouro. A única joia que eu uso é a aliança. E esse brinco que eu usava. Como é que é a história desse brinco? Eu tinha um brinco de prata. Eu tinha uma aluna, uma orientanda, que eu trabalhava com orientação de trabalho de conclusão de curso da faculdade. Uma orientanda. E na minha primeira orientação a ela, eu sempre pedi os alunos para trazer, já pronto, a capa, os agradecimentos e o sumário do trabalho. E aí, dali a gente ia continuar. O título, etc., estava na capa, né? E aí eu olhei, estava lá. Agradeço ao meu amado noivo, fulano de tal. Falei isso. Tá bom? Como tá bom? É meu noivo. É o homem da minha vida. Eu vou casar com ele daqui a 3 meses, professor. Disse, veja, se eu preciso tirar o nome dele, só coloca assim, uma homenagem, um agradecimento a fulano de tal, bota só o nome dele. Mas o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer que vai dar certo no meu casamento? O senhor agora está colocando o urucubaca no meu casamento, professor? Eu disse, não, menina, por quê?
Se suponhamos que deu algum problema e ela está falando, o senhor está mesmo querendo, o senhor está querendo colocar areia na minha farofa mesmo. Não, quero que isso aconteça, mas suponhamos. O seu próximo marido, ela diz que não terá, mas suponhamos que tenha. Ele vai pegar o seu trabalho assim, amor, deixa eu ver como é que é o seu trabalho de conclusão de curso. Vai estar lá no nome de outro cara. Ele vai se sentir humilhado. Mas se você colocar com carinho para Pedro de Oliveira, quem é Pedro? Entendeu? Sabe quem é? Seu pai, sua mãe, você pode colocar, porque não existia esse pai e esse mãe. Meus filhos, se tivesse, mas noivo. Se eu fosse você, tirava aqui, noivo. Meu amor, meu grande, você tira isso. Você não pode por cima. Não, tal. Muito bem. Mas se eu vou pensar, foi embora. Essa foi a primeira orientação. A segunda orientação se daria daqui a 15 dias, era 2 vezes por mês. Ela não compareceu. A terceira orientação, ela não compareceu. A quarta orientação, ela não compareceu. A secretária da faculdade me chamou e disse, professor, nós estamos aqui com a lista dos alunos que vão ficar reprovados. Você pode fazer a faculdade inteira. Se você não fizer o bendito trabalho de conclusão de curso, você não recebe o diploma. Você fica reprovado, tem que fazer de novo, no semestre. Seus colegas vão todo mundo colar lá e você não vai. Aí a gente fica preocupado com isso, fica pensando nisso. Aí liguei para ela. Aí a mãe dela atendeu. O que aconteceu com fulano? Sumiu e tal. A professora está com os problemas aí pessoais, não falou o que era, não. Eu disse assim, fala com ela, que ela está convocada a comparecer na minha orientação. Na quinta-feira, tal hora. Se ela não comparecer, eu vou aí na sua casa e trago ela amarrada para a faculdade. E ela sabe quem é o professor dela. Eu disse, nossa, fiquei até arrepiada, professor. O senhor deve ser da Palmeirada. Fala com ela que eu vou aí. A mãe falou, tá bom, vou dar o recado. Aí ela apareceu lá, com a cara inchada, com o olho vermelho, com uma caixinha daquelas de joias. E aí ela sentou, pegou a caixinha de joia e me entregou. Um presente para você, professor. O negócio que eu me comprar, só porque você está quase aprovada. Aí disse, não, é um brinco. Igualzinho o senhor tem, só que de ouro, 18 quilates. Eu sei que eu comprei. Eu disse, nossa, você me ama mesmo, você até pensou em mim. Professor, aquele ouro, tem que ser 18 quilates. Eu falei, não, professor. Esse ouro era para aquele safado do meu ex-noivo, aquele desgraçado. Eu também não entrego o presente dele. Eu disse, o que aconteceu com o seu grande amor? Ele disse, ele me confessou que ele estava envolvido com a minha melhor amiga. E sabe o que mais, professor? Já estão morando juntos. Estão em lua de mel. Estou com tanto ódio, mas com tanto ódio, aí o olho está vermelho, com tanto ódio desses dois. O senhor veja que eu fui traída duplamente. Eu fui traída pela minha melhor amiga e pelo meu noivo, com quem eu ia me casar daqui a 3 meses. Então, a vida para mim perdeu completamente o sentido. Aí eu disse para ela, vamos lá, primeiro, a sua melhor amiga é realmente sua amiga. Não é fura-olho. Não, ela te livrou de um homem infiel. Pensa por esse lado. Ela te ajudou. Ela pegou sua cruz e botou no lombo dela. Porque do mesmo jeito que ele está, ele vai trair ela também. Bem feito se isso acontecer. Não é isso não. Ela fez o bem para você, você tem que fazer o bem para ela. E de mais a mais, veja, você está perdendo noite de sono. Eu tenho certeza que a sua amiga deve estar roncando, porque
depois de uma noite de sexo, a pessoa tem muita vontade de dormir. E esse seu noivo é um infeliz. Ele não sabe a grande mulher que tem. Você veja, ele é tão burro que ele perdeu esse brinco que eu ganhei agora que você está me dando. E se você continuar desse jeito, você vai adoecer. Perdoa. Mas como é que eu posso perdoar uma pessoa que não merece? Eu não estou falando dela. Eu estou falando de você. É de você que eu estou falando. Ela está num outro estágio no assim inicial. Quando você perdoa, você se liberta. Você libera a saúde. Se trata de você e não ela. Então, quando eu estou diante de uma situação, eu estou tratando de mim. Se uma pessoa me machuca na relação do dia a dia, eu me afasto do outro. Porque a necessidade de perdoar não significa necessidade de me violentar. Eu me afasto e perdoo. Como os próprios espinhos. Conhece a fala dos próprios espinhos? Os próprios espinhos estavam sentindo muito frio no inverno rigoroso na neve. E eles resolveram se aglomerar, como o gado, os outros animais fazem, para o calor do corpo de um aquecer o corpo do outro. O problema é que, como eles eram porcos espinhos, o espinho de um furava o olho do outro. Não parecia conosco, né? Acho que a gente tem porco espinho. E aí eles se afastaram. Voltaram a morrer congelados. E aí, eles tiveram uma ideia genial. Eles se juntaram numa distância que o espinho de um não furava o outro do outro. Isso quer dizer o seguinte: eu posso perdoar e, ao mesmo tempo, não permitir que o espinho do outro fure a nossa vida. Porque a pessoa está no estágio. Ela continua nesse. Não é pessoal, ela não sei nem como. É dela. Então eu me afasto suavemente, mas eu quero bem a ela. Jesus diz assim: Moisés vos disse, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. É que Jesus era judeu, então ele conhecia esse sagrado dos judeus, que começa com Moisés, começa com Abraão, na verdade. Mas é Moisés, o grande inventor do judaísmo. Eu, porém, vos digo. Opa! Então, quando você tem uma frase, eu não entendo na língua portuguesa, oração coordenada, oração subordinada, eu nunca consegui resolver isso. E olha que eu sou escritor, hein? Eu escrevi 26 livros. Nunca consegui resolver esse negócio dentro de mim. Por exemplo, situação gráfica, decorei. Termina com antitomo crescente, ascendente. Proparoxítono. Eu decorei. Mas negócio de oração coordenada, subordinada, eu não decorei. Não aprendi. Mas o que eu sei é o seguinte: quando você fala uma frase, vírgula, e continua, a frase seguinte nega a primeira. Então, Emmanuel diz assim: muito cuidado com quando você profere uma frase. Por exemplo, Mário disse assim: Paulo, por que você me persegue? Mas o Paulo é um grande amigo, é uma pessoa amorosa. O que fica? Paulo é uma pessoa amorosa. O que vem depois nega o que vem antes. Então, Emmanuel nos dá uma aula de linguagem, de comunicação. Ele diz assim: quando você for falar de alguém, você diga assim: fulano é uma pessoa difícil. Opa! Então, cuidado. Mas é uma pessoa tão amorosa, tão dedicada. Coloque a qualidade por último e o defeito antes, porque o defeito fica amortizado. Então,
Eu estava falando uma frase. Eu esqueci. De Jesus. Tá. Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, já esqueci Moisés, é ou não é? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí você estava lá na Assembleia, lá nos Espíritos, e aí você falou com o Kardec, pergunta para mim esse povo aí, como é que esse negócio de amar os inimigos? Freud, mas eu não gostou dessa história. Freud falou, o quê? Amar os inimigos? Tô fora. Ele não falou, tô fora, porque ele não tinha essa gíria, né? Mas ele disse, está lá no livro, Mal-Estar da Civilização. Ele disse, eu posso amar o amigo. Posso amar o filho do meu amigo. Agora, amar o estranho. Francisco de Assis consegue isso porque ele é o ser que está além da humanidade. E Jesus é o ser acima da humanidade. E como judeu reconhece Jesus. Mas como é que eu vou amar uma formiga? Não faz sentido. Como é que eu vou amar um morador de rua? Não faz sentido. Aí você fala, como é que não faz sentido? Ah, você ama? Quando você vai para um morador de rua, você senta do lado dele e divide o seu dinheiro com ele, compra uma coisa cara para ele comer. Um dia eu perguntei ao morador de rua só para testar. É o meu amigo Pablo. Ele é apaixonado comigo, também eu sempre faço essas coisas com ele. Eu cheguei, Pablo, o que você quer comer? Eu ia comer, gente, eu estava com dinheiro à conta de comer um pão com manteiga e café com leite, que é barato. Aí o Pablo se inchou assim e falou, eu quero um misto quente e um suco de laranja duplo. A moça da padaria olhou, tipo assim, ele está se achando. Aí, eu tinha um suco de laranja duplo e um misto quente. Ela disse, para o senhor de hoje não quero nada, não estou em dieta, porque o dinheiro que tinha foi tudo para ele, né? Então, isso é amar. É o Padre Júlio, quando ele senta com eles. Então, o Freud está certo, a gente é um bando de hipócrita, porque a gente não ama de verdade. Então, o Freud está falando de algo profundo. Não é amor de discurso, não é amor religioso. Estou falando de algo profundo. Esse eu não amo, eu não consigo. E eu pensei, você sabe que eu não amo também? Eu sou um hipócrita, porque eu fico falando, né? Mas eu não faço isso. Aí eu passei a ficar mais atento. Meu sonho, inclusive, já falei com o Pablo. A hora que eu puder, eu vou comprar um marmitex com nós dois, vamos sentar na calçada e vou comer nós dois abraçados. Assim. A pessoa vai dizer, ó, aquele professor pirou agora, mandou foi na rua também. Entende? Então, aí o Freud disse, não dá para amar o jeitinho estranho. Aí ele fala assim, mas o mais difícil, para mim é possível, é amar o mundo. Ah, não dá para mim não. Eu quero o pior para o meu inimigo, o melhor para os meus amigos e o pior para os meus inimigos. Eu amo tanto meus amigos, que se o filho do meu amigo fica doente, meu amigo fica triste, eu também fico triste. Veja, ele está falando de profundidade, mas eu não consigo amar bem. Mas Jesus pede para amar o inimigo. E aí Allan Kardec pergunta, como é que a gente faz para amar o inimigo? Aí Jesus explica. Amar o inimigo não é torná-lo um amigo, porque disso não depende de você. Porque se eu quiser fazer o inimigo virar um amigo, eu estou desrespeitando a diversidade. Eu estou desrespeitando a característica dele. Ele quer me odiar, é o direito dele. Eu não posso fazer nada com essa. Lacan diz, desejar o desejo do outro é desejar a alienação do outro. Desejar que o outro deseje o seu desejo é a completa alienação. Então, veja, eu desejo que o outro deseje o que eu desejo. Ou seja, eu desejo que ele seja amigo, que ele seja carinhoso, que ele seja afetuoso, que ele não me traia. Só que isso não pertence a mim, pertence a ele. Então, eu tenho que amá-lo como ele se explica. Amá-lo é não desejar o mal a ele.
é não retribuir o mal que ele te faz. É orar por ele. Isso é amor. Mas o inimigo não é amor. O Chico Xavier era muito fiel aos amigos. Ele dizia assim: os amigos, os inimigos são professores nossos. Eles estão prontos a apontar os nossos erros. São cruéis nesse apontamento. E a gente pode aprender e corrigir. Mas os amigos, os amigos são anjos que Deus coloca em nossas vidas. Eles amortecem as nossas brigas. Eles oferecem um ombro para a gente deitar as nossas dificuldades. Eu amo os meus amigos. E eu agradeço todos os dias a Deus pelos amigos que me deu. Diz aqui Chico, gostava tanto dos amigos, sabe o que ele fazia? O Paulo, nunca fiz isso, mas sabe o que ele fazia, pai? Ele escrevia um bilhete, uma carta para o amigo. Você imagina isso? Uma pessoa que você vai encontrar, você escreve a carta para ele. Querido Mário. A carta, inclusive, né? Tem gente que nem aprendeu a escrever carta. Na minha época, você aprendia na escola. Gold Coast, 12 de maio de 2024. Você tem que colocar a data e primeiro, lá em cima. Depois coloca: querido amigo Mário, é tão bom de reencontrar pessoalmente. É tão bom ouvir suas palavras de pacificação. Eu quero dizer que eu te amo muito. Que vai. Diga a sua esposa que eu tenho muita consideração por ela, mesmo não a conhecendo. A cidade, seu amigo. Olha que coisa gostosa. Paulo Brisbane, 11 de maio de 2024. Querido amigo Paulo, como está a Silvana? Como está o Paulinho? Paulo, eu quero dizer que eu sou tão grato pelo que você fez, pelo que você faz por mim. Sou um eterno devedor. Estar na sua casa, meu amigo, é como estar na minha casa. Eu te amo muito. Assinar a Luiz. Aí eu dobrava essa carta, gente, botava no envelope. Lá no Brasil ele tem uma listinha verde e amarela, que é dos Correios, ele é padrão. E naquela época não tinha problema de bactéria, ele passava a língua no envelope, aquela coisa bem nojenta assim, né? E aí, olha lá, porque o envelope já vem com uma cola seca, e com contato com a saliva, reativa as bactérias, os vírus, mas também correm. E aí, colou o envelope e chegava assim e falava: aqui, Mário, a carta para você, que é o espírito. E aí, o Mário, vocês imaginam a sensação? Porque eu escrever uma carta é algo incomum, não é igual ao WhatsApp. Não é outra coisa. Porque quando você escreve a carta, você está sozinho com você mesmo. Você está dialogando com os seus sentimentos. Quando eu falo assim: Paulo, ver você e a Silvana é como ver duas flores juntas, assim, no coração. Ai, eu no seu amor. Aí eu vejo o rosto da Silvana, vejo o rosto do Paulo. Digo: você é uma pessoa tão boa. Se eu falar isso, o Paulo fala: não, impressão sua, eu não sou isso tudo. Na carta ele não pode se defender. Eu defino ele como eu quero. E ele não pode se defender. E eu vou viajando com meus sentimentos. Até esse áudio. Eu entrego para ele. Quando o Paulo abre a carta, eu não estou perto.
Posso até estar, mas teoricamente eu não estou. E aí, o Paulo vai captar os sentimentos que eu enviei para ele e vai engrossar esses sentimentos como o sentimento dele. Que pesado. E eu que pensei com o Aloysio, isso não estava satisfeito. Olha só o que está falando, Silvana. A Silvana vai dizer, Paulo, ele é muito lindo. Toda vez que ele vier lá para cá, traz ele aqui para casa. Então, percebe? É o outro, então já é o sentimento dos dois, já não é mais o meu. E Chico Xavier fazia isso. Os amigos do Chico Xavier têm essas cartas guardadas. E eram cartas entregues em mãos. Até o seu. Então são os amigos. Então, eu preciso dos amigos. Eu quero estar com os amigos. Eu preciso dos inimigos. Mas eu não preciso estar com eles. Então eu tenho que me amar. Eu tenho que me preservar. Deixa eu conseguir responder. Tem só uma pergunta lá atrás, eu prometo para você, Michel. Obrigado. Já economizou. Pronto, Mara, com você. Deixa eu aproveitar o Botar a ordem com a Luiz. Gente, é só porque o povo, senão é capaz deles também morrerem de falta, né? Eu vou mostrar para vocês como é que se relaciona com o amigo no mundo árabe. A gente anda assim quando Que lindo, né? Esse é um sinônimo de amigo. E a gente se cumprimenta assim, ó. Um beijo no rosto, não é? Eu acho que isso é bem legal de ser lembrado, assim, né? Que é uma pena que a gente não pode praticar essa troca, né? Que a gente faz, por exemplo, isso. Eu fico desesperado para chegar em casa para encontrar meus gatos para poder ter essa troca, porque eles fregam. Eu vejo a hora assim, então é uma coisa muito boa. Gente, bom, você já sabe que já tem um ponto comum para ele ser meu amigo. Ele gosta de gato, eu também gosto. Se eu não gostar de gato, não, você exatamente. E eu gosto de gato porque a relação com o gato é sempre sincera. Se ele não gostou, meu amigo, eu vou te falar. É brincadeira. Os caras, ele não tem só de agradar, ele manda real. Eu queria muito, assim, a gente vai ter 1h30 de almoço e o Aloysio teve esse desejo, porque o funcionamento para ele, eu e Paulo e mais algumas pessoas e Ana sabemos a dificuldade que foi para esse moço chegar aqui. A gente enfrentou alguns trovões assim para ele chegar. E eu quero dizer para vocês que ele bancou toda essa viagem com custas dele, as quais ele contém. Ele não pode falar isso, mas eu posso falar. Poucas vezes vi alguém na vida que tudo que ele recebe ele doa. Poucas vezes eu vi isso lá. E o Aloysio faz isso naturalmente, não faz isso para se exibir. Ele deve estar bravo que eu estou contando isso, mas é importante dizer. E a mala dele se perdeu além de tudo. Quer dizer, todas as dificuldades vocês não fazem. A gente tinha agendado esse encontro para ser num outro lugar. Aí deixaram a gente na mão. A gente arranjou um lugar aqui, deu certo. Estamos aqui com vocês, né? Que foi um objetivo, foi um trabalho que a gente queria. E aí, um amigo trouxe para mim alguns livros. Eu tenho 20 livros meus que eu vou, no final hoje, vou compartilhar com vocês. Vai ter uma dedicatória dupla, minha e dele. Ele vai também, porque os livros dele não chegaram. Quanto vai custar esse livro? Você vai doar o teu coração mandar para ajudar esse amigo a pagar as custas da viagem dele. Porque é exatamente esse o objetivo, de ajudar ele nisso. Mas como é que eu ajudo? Você pode só colocar lá na conta do Globo Posto Espírito Santo, coloca lá no depósito do Aloysio, a Renata está lá mostrando a pontinha lá para vocês fazerem, né? Depois tira uma fotinha para você não perder. E ele não pediu nada, não foi nada que ele quis fazer. E foi uma coisa super curiosa que aconteceu com o Aloysio, né? O Paulo se ajeitou para receber ele e tudo mais. E ele sabe do trabalho que eu estou tendo, né? Mas o mais bacana dessa história
é que a amizade não é a quantidade de vezes que você gera, né? Mas é o sentimento que você tem pelo outro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue, viu? Essa é a terceira vez que a gente se encontra pessoalmente. Olha, é verdade. Isso não é pela internet. E vai para o inferno com isso. O passaporte pronto. Converter todo mundo lá para o céu. O céu é bom. Mas a gente sabe, então mostrar para eles. E dia 20 de julho, eu completo 35 anos de viagens de espalhamento da paz. Nem falo viagens espíritas, e nem viagens do Evangelho, que fica parecendo uma coisa seguir uma paz. A paz acho que engloba mais. E isso, o ano passado, me rendeu uma comenda. Então eu tenho uma comenda chamada Arautos da Paz. E é curioso que essas comendas sempre mexeram interesses, trocas políticas. Só que eu não tenho nenhum amigo deputado. E eu fiquei curioso para saber como é que eu fui parar nessa lista. E na lista que eu fui homenageado, além de Nietzsche, um bispo, um arcebispo, tinha uma mãe de santo e um judeu. E eu, nós quatro. E aí eu perguntei assim, como é que vocês chegaram lá? E aí o padre, deputado padre, né? É interessante, deputado padre fulano de tal. Achei curioso isso. Ele disse assim, o bispo, que é meu bispo, ele me pediu para dar seu nome. É o Dom fulano de tal, o arcebispo. Eu disse, mas eu não conheço ele. Ele disse, mas ele te conhece. E que você faz muitos trabalhos para o grupo Caritas, que é ligado à Igreja Católica. Então eu fiz algumas inversões pelo Caritas, né? Eles cobram ali dentro um preço de entrada e aí a gente faz a atividade. E aí eu pesquisei sua biografia e eu sei que você já foi em vários países, anda no Brasil inteiro. Então eu acho que você é um arauto, não que eu mereço, né? Um arauto da paz. Ele me deu essa comenda, que muito me honrou. Mas nesses 35 anos de espalhamento da paz, eu nunca fiz uma dedicação. Bom, a gente volta 1h30 comigo, vocês vão ter que me aguentar, infelizmente, né? E aí a gente vai até as 3, quando esse moço ressurge das sombras, que é lá que ele vive, né? Ele ressurge, e aí das 3 às 5 vai ter a prática vivencial com ele. A oportunidade da gente ou matar ele, ou matar ele. Essa oportunidade, né? E aliás, você falou uma coisa que eu tenho um amigo que acabou de chegar, que aquele rapaz ali, não sei se você conhece ali, aquele recifense que eu te apresentei. Sim. Ele vive dizendo assim, o espiritismo não é religião. Você falou hoje, não é religião. O resto é tudo milindre nosso, cheio de fantasia, de conversinha que a gente faz. Então, você terminou, ele chegou de bom almoço, gente. A gente vai ficar por aqui mesmo, todo mundo junto. Tá bom? Obrigado, Luiz. Obrigada.